Existem poucas histórias que realmente têm a coragem de passar de todos os limites da violência sem se preocupar se as pessoas ficarão chocadas com o que vai ser mostrado. O mundo de Crossed leva o gênero apocalíptico para um nível de brutalidade poucas vezes visto. E já adiantamos, essa HQ não é para qualquer um. Antes de irmos direto ao ponto, achamos necessário avisar que se você é sensível a temas como abuso, violência extrema e tudo o que anda perto disso, talvez seja melhor você seguir com cuidado, mas caso esse não seja o caso, começaremos pelo ponto que marca essa história, o início da infecção. Não se sabe exatamente como o mundo virou de cabeça para baixo, mas esse apocalipse é marcado da mesma forma como em muitas outras histórias desse tipo. As pessoas estavam vivendo normalmente até que alguma coisa rasgou essa normalidade sem aviso algum. Stan e Cindy, os nossos protagonistas, estavam juntos quando tudo aconteceu. Um homem entrou num restaurante e arrancou fora o pedaço do rosto de uma pessoa. Por mais que eles quisessem entender o que tinha acontecido, eles não tiveram chance alguma. Lá fora, o inferno já tinha se instaurado na Terra. Pessoas estavam sendo mortas como formigas, aviões caíam do céu como chuva porque o mesmo caos acontecia dentro deles, corpos eram brutalizados e, de repente, o clarão de uma bomba veio e cegou todos os que, por azar, estavam virados para a direção do impacto. Stan viu Jim, o cara que ele conhecia quando ia até o seu estabelecimento para comer, golpear com uma faca um homem nas costas depois que ele teve um pedaço do rosto arrancado. Mas o que o deixou ainda mais chocado foi que, além disso, Jim alargou o ferimento no homem para introduzir nele uma ereção diretamente no buraco. A história avança 10 meses desde o acontecido e somos levados para conhecer o grupo que vai tentar sobreviver nesse apocalipse. A rotina deles como personagens é a mesma como de qualquer pessoa no mundo minimamente assim. Eles se escondem, traçam planos, tentam conseguir comida e remédios, mas tudo é muito difícil. Os infectados, chamados de cruzados, estavam por toda a parte e o interessante é que por mais que eles tivessem perdido sua humanidade para cometerem atrocidades, eles ainda mantinham todas as habilidades que eles tinham antes de tudo. Por isso, é comum vê-los usando armas e bolando estratégias para matar as pessoas. Stan e os outros, quando precisavam esperar, e isso eles faziam bastante por não terem escolha, teorizavam sobre como tudo aquilo aconteceu. Alguns achavam que aquela epidemia pervertida tinha começado porque Deus castigou a humanidade por seus pecados, outros que isso tão pouco importava porque ter essa resposta não ia impedir dos cruzados se desmembrarem por mais que você implorasse a eles para não fazerem isso. O grupo era composto de pessoas com diferentes visões sobre como as coisas eram e sobre como elas deveriam ser a partir daquilo. Joe, por exemplo, tinha se convencido de que sal era a resposta. Ele achava que se eles jogassem sal nos cruzados, que eles iam morrer exatamente como quando um vampiro se expõe ao sol. Mas é claro que tudo isso não passava dele tentando convencer a si mesmo de que existia uma saída simples para essa realidade. Nesses casos, quando alguém abria a boca para dizer coisas que podiam colocar todos em perigo, Stan era o primeiro a jogar a verdade na roda, porque a desistência da minoria por planos sem fundamento aumentava a chance da maioria de sobreviver. Ele mesmo só se salvou com Thomas e Kelly, que tinha ficado cega com a explosão da bomba, porque Cindy esmagou com seu carro uma infectada que estava prestes a transformá-los. Ela não os conhecia, mas os ajudou mesmo assim de maneira direta e sem perder tempo com o choque de ver o que não entendia e tampouco com teorias que naquela situação não ajudariam em nada. Numa das várias vezes que eles precisavam fugir porque um bando de cruzados tinham encontrado, a esposa de Joe torceu o pé e ele, ao ficar para trás para ajudá-la, fez um círculo de sal tentando se apegar no que ele naquele momento não tinha mais tanta certeza. E infelizmente, o resultado foi o pior possível. Nem Joe, nem sua esposa e até mesmo sua filha foram poupados. A cena é realmente brutal e exemplifica muito bem o que vem pela frente. O mundo se tornou isso e aqueles que ficam para trás, ficam para trás. Ninguém quer ousar terminar do mesmo jeito completamente desumanizado, embora abandonar os que precisam de ajuda já seja uma prova da falta de humanidade e empatia dos que conseguem sobreviver. Crossed pode ser à primeira vista uma espetacularização tão absurda da violência que beira a pornografia, mas essa história tem mais do que isso a mostrar. Os personagens desenvolvem um senso de individualidade comum para um mundo como esse, e é exatamente nesse detalhe que mora o tema central dessa HQ, porque o custo para a sobrevivência é se transformar num monstro como os cruzados. Por mais que eles vivam em grupo, todos estão seguindo em frente olhando apenas para a corda em volta de seu pescoço. Ao menos, é assim que eles agem na maior parte do tempo. Os personagens se ajudam, mas se necessário, eles abandonam qualquer um sem olharem para trás.
Como tudo é muito imprevisível, vemos uma rotatividade de personagens que vão aparecendo à medida que alguns morrem e os sobreviventes avançam. Alguns, como Randall, surgem para dar informações que levam o grupo a determinarem um objetivo. E nesse caso, eles descobrem que precisam ir para o Alasca porque lá a chance de existirem cruzados era mínima por ser um lugar evitado por muitos. Mas isso não é a única coisa que ele lhes diz. Randall lhes contou que ele tinha visto os cruzados desmembrarem um homem que também era um cruzado, o que parecia não fazer sentido porque eles estavam atacando até mesmo um dos seus, o que os levou a teorizarem ainda mais o comportamento que parecia impossível de ser compreendido. E no fim, eles chegaram à conclusão de que o mal que existia dentro deles era tão grande que eles precisavam colocar para fora de algum jeito. Por mais que tenha os ajudado, Randall não chega a durar muito no grupo. Geoff, um senhor de idade que também se deixou levar por uma decisão arbitrária, voltou para enterrar os corpos de Joe e sua família e os cruzados acabaram seguindo seu rastro e os encontrando. Quando estavam tentando fugir, eles atiraram em Randall, que à primeira vista parecia completamente fora de perigo, mas ele entrou em coma misteriosamente. Só que esse mistério não levou tanto tempo para ser resolvido. Stan e Cindy viram os cruzados se masturbando para sujarem as munições que eles usavam, porque assim, quem fosse atingido se tornaria um deles sendo infectado à distância. Randall se transformou, matou a única pessoa que tinha conhecimentos médicos e por muito pouco também não devorou Kelly, que só foi salva porque Cindy estourou a cabeça dele com um tiro. E depois, como em muitas outras vezes, eles seguiram adiante sem olharem para trás. Esse era o lema. Mais à frente, outro detalhe. Os cruzados não eram o único risco, algumas pessoas também se tornavam obstáculos e, ironicamente, agiam exatamente como aqueles que tinham se transformado. Mas faziam isso não por uma crueldade descabida, mas pela necessidade. Uma mulher chamada Ann Cook, que costumava ser uma professora do jardim de infância, matou uma das pessoas do grupo de Cindy o pegando numa armadilha simplesmente porque ela precisava comer e dar comida para as crianças. E mesmo tendo visado um humano, no fim ele também era carne. O problema é que o grupo reagiu. Ann foi alvejada, mas não morta. Ela lhes contou sua história e o que a fome a tinha obrigado a fazer. E por mais nojento e visceral que fosse a sua atitude, todos sabiam que a fome era a única coisa que podia julgá-la. Até porque eles também tinham feito coisas altamente questionáveis para acordarem mais um dia com vida. No entanto, entender a situação é diferente de aceitá-la. Cindy conversou com os demais e deixou claro que ela não aprovava nada daquilo. Ela sabia mais do que qualquer um que já não dava mais para medir a moral humana num mundo como aquele, mas aquelas crianças já não eram mais as mesmas e ainda que eles os levassem, infelizmente eles aumentariam os riscos e diminuiriam ainda mais os suprimentos que já estavam escassos. Cindy disse que não os queria perto de seu filho e deixou claro que isso não era negociável. Todos sabiam a solução para aquele problema e por mais que alguns concordassem, ninguém além de Cindy tinha a coragem para colocar a mão na massa. À noite, Cindy foi até onde eles estavam dormindo e atirou a queima-roupa sem hesitar nem por um segundo. As crianças acordaram assustadas com o estrondo do tiro e se refugiaram no canto encostadas na parede, tremendo de medo. Stan decidiu agir com ela, talvez para não deixá-la carregar aquele fardo que viria no depois, ou quem sabe para matar o pouco de humanidade que existia dentro dele, porque ele sabia que em algum outro momento ele ia precisar ser novamente frio como pedra, mas isso não significava que a tarefa ia ser fácil. Olhar para os meninos chorando por suas vidas foi algo de cortar o coração. Cindy sabia que aquilo tinha sido algo ainda mais assustador do que os próprios cruzados. Ela entendia que o mundo tinha mudado e as regras também. E por mais que eles quisessem olhar para a situação com o viés de as matamos para que elas não fossem torturadas pela fome ou para não sofrerem nas mãos dos cruzados depois que eles os deixassem para trás, independentemente do motivo, eles tinham tirado a vida de crianças e ponto final. O grupo seguiu por um caminho um tanto complicado que estava dominado por um grupo de cruzados altamente organizados. O curioso é que mesmo tendo sido dominados por uma loucura sexual e canibal, eles continuavam aprendendo e estavam começando a viver em comunidade porque eles sabiam que dessa forma eles conseguiriam encurralar e surpreender os humanos. E foi nessa que, enquanto o grupo de Cindy estava tentando passar pela ponte quebrada, que um cruzado que tinha os membros amputados e que possuía uma audição extremamente aguçada, acabou os ouvindo porque era exatamente para isso que ele servia. O desespero foi grande. Eles precisavam atravessar o mais rápido possível, mas Kelly não conseguia por não ser capaz de ser guiada pela visão que ela não tinha. Ela conseguiu passar, mas um deles acabou sendo deixado para trás e escolheu a morte do que ser transformada. E pela primeira vez, os cruzados verbalizaram uma promessa. Eles disseram que iam caçá-los.
Alguns dias depois, eles acabaram encontrando um homem chamado Brett, que era um verdadeiro pé no saco e que a primeira impressão que ele lhes deu não foi das boas, porque ele tentou roubá-los e só não fez isso porque Stem colocou uma arma apontada para ele. Brett tinha um senso de egoísmo maior que os outros, mas ele conhecia a região e, em troca de seguir com eles porque assim era mais seguro, ele prometeu guiá-los pelo melhor caminho longe dos cruzados. Todos até aquele ponto estavam acostumados com a presença um do outro. O grupo era diverso e cada um deles tinha um motivo para continuar indo em frente, mesmo sem saber o porquê de ainda estarem existindo, como Kittrick, que estava depressivo por ter perdido a sua família, e Geoff, que estava velho demais para se aventurar daquela forma. Por mais que o foco esteja principalmente em Cindy, que é a cabeça do grupo, personagens como Kittrick, mesmo não tendo tamanha relevância até o momento, acabam simbolizando esses papéis mais silenciosos nessa comunidade itinerante de sobreviventes. Eles estão à mercê da morte o tempo inteiro e seus lugares são substituídos quase que imediatamente quando eles têm o azar de serem pegos pelos cruzados. Mas isso não significa que eles são meras engrenagens do choque quando são brutalizados e violados. Kittrick, por exemplo, viu sua família morrer de maneira terrível na frente dele. Sua esposa gritou ao longe para ele que estava no mar que ela tinha ouvido no rádio que algo de errado estava acontecendo. E infelizmente naquele mesmo instante, os cruzados a mataram junto das crianças e Kittrick, para sobreviver, foi forçado a nadar para longe, levando com ele o trauma de ter sido tão impotente. O grupo ainda continuava seguindo o plano de Randall para o Alasca, mas existia um porém. Eles precisavam ir pela praia para pegarem um barco, mas o risco era que, além deles ficarem completamente expostos, eles temiam que os cruzados aprendessem a velejar e passassem a segui-los no mar. Geoff sugeriu que eles fossem pelo deserto porque assim eles teriam uma ampla visão de tudo e dificilmente eles seriam surpreendidos. Mas Brett disse que isso era idiotice porque eles não iam aguentar as temperaturas andando por milhas à frente, sem contar que nada garantiria que os cruzados não seguiriam. Os ânimos aumentaram um pouco porque Stem e Brett discordavam muito das opiniões um do outro, mas Cindy tomou a vez e decidiu que eles iriam pelo deserto. Mas no dia seguinte, antes da partida, algo aconteceu. Eles tinham se reunido para checarem suprimentos e revisarem o plano, e foi nesse momento minimamente amistoso por conta da presença de um cachorro que eles decidiram levar com eles que Geoff achou oportuno falar sobre sua vida. Geoff expressou seu contentamento de poder vê-los como amigos, porque antes de tudo aquilo, ele era uma pessoa sozinha que não gostava de criar laços e que por isso era considerado o estranho do bairro do qual todos cochichavam e evitavam. O grupo acolheu apesar das palavras dele dizendo que tudo tinha passado e agora as coisas eram diferentes, mas ninguém imaginava o que viria em seguida. Geoff contou que ele tinha impulsos que ele não conseguia controlar. Ele disse que costumava levar homens jovens para sua casa, mas o grupo não viu problema algum em sua orientação sexual. No entanto, Geoff não estava falando sobre meros encontros casuais. Ele simplesmente confessou que os torturava, cortava em pedaços e os enterrava embaixo de sua casa. Geoff era nada menos do que um serial killer. No mesmo instante em que disse isso, ele foi considerado um invasor naquele círculo de sobreviventes. Geoff viu que Cindy reagiu imediatamente a isso, mantendo o seu filho atrás dela. Ele sabia o que ia acontecer a partir daquilo porque ela priorizava ao máximo a segurança dele. Ele implorou dizendo que ele tinha mudado e que ele jamais faria algo contra ele, mas ninguém quis ouvi-lo, exceto Kittrick, que o abraçou, aparentemente ficando do lado dele. Mas naquela mesma manhã, Kittrick o levou até a floresta e depois voltou sozinho. A forma como esses dois personagens silenciosos contribuem para a história é um dos pontos altos da HQ. Sobreviver a qualquer custo é uma das principais características no mundo pós-apocalíptico, mas nem todos querem isso quando não tem mais pelo que lutar, o que é algo bem interessante de ser abordado. Já Geoff, como personagem, funciona para dar mais entendimento ao comportamento dos cruzados. O vírus destrói a mente dos infectados, retirando qualquer limite moral para torná-los capazes de cometer atrocidades. Mas Geoff nunca precisou de nada disso para em seu passado ter sido exatamente como eles. Ou seja, os cruzados estão fazendo tudo o que os humanos podem fazer sem a ajuda de qualquer vírus. E é exatamente por esse motivo que todos reagem se distanciando quando ele decide contar a verdade. Os cruzados eram violentos, cruéis, sexuais e perversos, mas ao mesmo tempo conscientes, inteligentes e estrategistas, tal qual Geoff, e por mais que não parecesse, ainda existia limite para tudo. 2 meses depois, quando já tinham atravessado o deserto, Cindy e Stem viram que eles não queriam. O grupo de cruzados, liderado pelo grandalhão que sacudia no ar o órgão genital decepado de um cavalo, estava perto demais para ser uma coincidência. Aquilo era mais do que claro que eles estavam cumprindo a promessa de caçá-los. Eles se aprontaram o mais rápido que puderam para manter um máximo de distância deles e os próximos dias se tornaram ainda mais tensos.
O cansaço era evidente, a água tinha acabado e eles precisavam pegar mais num rio que estava a 10 quilômetros de distância. Mesmo tendo todo o cuidado para não deixarem vestígios, eles acabaram sendo interceptados no rio por tiros que vinham do outro lado. Ketrick foi atingido, mas o pior aconteceu com Patrick, o filho de Cindy, que foi arrastado pela correnteza e eles sequer puderam ajudá-lo porque tiveram que se defender. Após a troca de tiros, eles se reuniram às pressas para pensar em uma forma de encontrarem Patrick, que eles acreditavam que estava em algum lugar na margem do rio esperando por eles. Stan achava que os cruzados precisariam de tempo para aprenderem a como atravessar o rio, mas eles o subestimaram e esse foi um erro fatal. Durante a caminhada, antes de tudo aquilo acontecer, eles tinham conseguido alguns walkie-talkies para se comunicarem à distância quando fossem procurar suprimentos em duplas ou quando precisavam averiguar a região, e foi exatamente por esse dispositivo que um dos cruzados falou diretamente com eles. Ele disse que eles tinham pegado Patrick e narrou todas as coisas horríveis e sexuais que eles tinham feito com ele. Coisas que reviraram o estômago de Cindy, mas que trouxe principalmente a revolta de Ketrick, que agiu falando com o líder dos cruzados exigindo que eles colocassem Patrick na linha. Mas do outro lado, eles ouviram que Patrick já estava morto. E assim, ao menos naquele momento, o desejo de Ketrick não foi o de morrer, mas de querer vingança. O grupo pela primeira vez sentiu que todo o medo e repreensão tinham sido varridos pelo ódio que eles estavam sentindo, e assim, sem nada para impedi-los, eles avançaram para matar cada um deles. Os cruzados que tinham permanecido ali foram abatidos sem dó, algo que já devia ter acontecido antes. E por mais que tivessem limpado a área, já era tarde demais. Patrick realmente tinha se transformado, o que comprovava que todos os detalhes de abuso descritos anteriormente tinham realmente acontecido. Mas Cindy não hesitou. Ela o matou no instante em que o viu porque ela precisava libertá-lo. Cindy se isolou completamente após a morte de Patrick. Brett continuava fazendo piadas inconvenientes, mas tudo porque ele não tinha nada a perder e Cindy perdeu da pior forma a única coisa que a fazia seguir em frente. Eles se abrigaram numa aeronave militar que estava destruída há algum tempo. Dentro dela, Stan encontrou uma espécie de diário de bordo de um militar e foi através dessas anotações que ele viu como o governo tinha trabalhado para impedir que os cruzados ou qualquer outra pessoa chegasse até as usinas nucleares porque o estrago seria ainda maior. Os especialistas foram levados para darem prosseguimento ao seu trabalho, mas quando tudo estava normalizado e fora das possibilidades de pararem nas mãos erradas, eles foram abatidos porque era perigoso demais que eles continuassem vivos com todo aquele conhecimento. Ainda mais num mundo onde saber demais era uma arma. Stan se sentiu exatamente como a pessoa que registrou essas palavras no papel. Ele tinha matado crianças, ele sabia o que era ter as mãos sujas em prol de uma incerteza que podia fazer o mundo a voltar minimamente a ser o que era. Uma semana depois, Cindy ainda estava na mesma, se mantendo distante. Mas nem tudo eram notícias ruins, a visão de Kelly estava começando a voltar e isso era algo a se comemorar. No entanto, a relação com Brett continuava cheia de problemas. E um dia, Stan, cansado de pedir que ele tivesse noção, o matou com um tiro após tê-lo visto bater no cachorro do grupo sem motivo nenhum. Até aquele ponto, poucas eram as coisas que podiam causar algum alarde, ou ao menos fazer o rosto demonstrar uma expressão de surpresa. Só o corpo de Brett que caiu agonizante. Quanto aos outros, continuaram sentados em seus respectivos lugares como se nada tivesse acontecido. Não era segredo para ninguém, eles não eram mais as mesmas pessoas de antes. Stan queria dar todo o espaço possível para Cindy, mas ele sabia que ela era uma mulher que teve que vestir uma armadura para se proteger depois de anos apanhando de seu marido que ela matou com suas próprias mãos. Cindy estava sofrendo calada e isso só ia tornar as coisas ainda mais difíceis para ela seguir em frente. E foi pensando nisso que ele a convenceu a voltar com ele para que ela pudesse se despedir apropriadamente enterrando o corpo de Patrick. Cindy conversou com ele sobre o que os tornavam diferentes dos cruzados. Stan, por exemplo, tinha maldade o suficiente dentro de si para matar uma pessoa, exatamente o que ele fez com Brett, mas o que os diferenciava dos lunáticos por sexo e sangue era justamente o fato de que eles ainda podiam carregar a culpa pelas coisas ruins que eles fizeram com outras pessoas. Ela ponderou todas as questões possíveis e eles se aprontaram para voltar. Stan mostrou para Thomas, Kelly e Ketrick 5 possíveis lugares que eles poderiam se encontrar daqui a alguns dias. Ele pediu que eles os memorizassem e que os esperassem em cada um deles por até 48 horas. Caso eles não aparecessem, eles tinham que continuar sem eles. Eles se despediram e Stan pensou consigo mesmo sobre aqueles laços que provavelmente ele não teria com aquelas pessoas se não fosse por aquele contexto, principalmente com Thomas, que tinha se tornado um amigo ou algo muito próximo disso. Crossed, enquanto mostra os eventos com os cruzados, é narrado algumas vezes como se esse também fosse um grande diário de bordo de Stan.
E é durante essa partida que ele faz um prenúncio doloroso, que aquela não era a última vez que ele via Thomas, mas que era a forma como ele gostava de lembrar dele, o que já sugere de forma escancarada que as coisas vão se complicar depois disso. Ao chegarem no corpo já mais do que decomposto de Patrick, Cindy finalmente pôde se despedir do jeito certo. O último encontro com seu filho não podia ter sido com ela lhe dando um tiro. Ela agradeceu Stan por isso, e ao conversarem dentro de uma igreja, ela lhe confessou sobre estar se sentindo perdida porque parecia que tudo que ela fez para mantê-lo a salvo não tinha servido para nada. Mas não só isso, a imagem das crianças que ela matou estava vindo com mais força para assombrar a sua mente. Eles estavam incansavelmente tentando encontrar sentido em tudo o que eles faziam, como se quisessem enxergar no injustificável alguma resposta para o que o mundo tinha se tornado. Mas mais uma vez, eles tinham se chocado contra a parede. Matar era apenas matar, não tinha nada de grandioso nisso e tampouco resultado algo para o mundo, muito menos para suas almas desesperadas por alívio. Mas Stem achava que ao menos eles tinham lutado pelo que eles acreditavam no momento, porque foi isso que os manteve vivos até ali. Um mês depois, já a caminho do terceiro ponto de encontro, Kitwick, com a mesma expressão abatida, disse calmamente que os cruzados os tinham encontrado e que ele ia ficar para trás enquanto Kelly e Thomas fugiam porque ele já tinha decidido há muito tempo que ele não queria mais viver. E assim foi feito. Os cruzados o mataram, mas não se divertiram com seu corpo porque eles tinham aprendido que enquanto eles estivessem se distraindo com toda a selvageria, os outros aproveitariam para fugir. Kelly e Thomas tentaram dar a volta ao lado de um penhasco, mas o líder dos cruzados os atacou e, para protegê-lo de ser violentada, Thomas pulou nele, se sacrificando ao arrancar um pedaço de seu pescoço. Kelly disse que ele ia conseguir sobreviver se ele a abandonasse, mas ele, que já a via como uma irmã mais nova, continuou sendo por ela os seus olhos, se negando a deixá-la. O vírus já estava o consumindo, mas antes que os cruzados colocassem as mãos neles, ele pulou para a morte junto com ela porque eles queriam manter o resto de humanidade que existia dentro deles. Nem que ela estivesse estourada no chão em volta de sangue. E essa foi a última visão que Stan teve deles ao chegar perto do que deveria ser o ponto de encontro. Cindy disse que eles tinham que descer até onde eles estavam para acabar com eles. Como grupo, eles se comportaram como um grande organismo que visava apenas o bem-estar individual que podia ser alcançado com a ajuda de todos. Mas o tempo que eles passaram juntos também lhes trouxe um senso de vingança por parte daqueles que tinham morrido. E Thomas e Kelly eram pessoas pelas quais valia a pena vingar suas mortes. Juntos, eles se prepararam e atacaram os cruzados daquele grupo, e enquanto os matavam, eles refletiam que aquelas aberrações não eram coisas de outro mundo. Eles eram como qualquer ser humano que já tinha pensado naquelas atrocidades ou que já tinha as feito. Depois que a sujeira foi limpa, os dois seguiram pelos mesmos objetivos de todos que agora eram só seus. Eles não sabiam o que os esperava e por isso teorias, respostas, castigo divino, vírus, nada disso importava. Tudo o que eles tinham que continuar fazendo era seguir em frente porque essa era a única coisa que tinha sobrado. Crossed foi uma indicação que nos deram aqui no canal e não esperávamos que ela seria realmente tão impactante como foi. A história não tem um grande objetivo de mostrar a cura de uma epidemia ou de apresentar um final minimamente feliz. O foco é simples e direto. Os personagens precisam sobreviver no mundo onde a maldade não tem barreira alguma. Muitas pessoas podem achar essa HQ violenta demais para ser levada a sério, mas parte da experiência dessa história é fazer o leitor pensar até onde o ser humano pode ir quando perde qualquer limite. Quando o mundo não tem mais leis, garantias e a sociedade como um todo deixa de existir. Gostamos bastante de como tudo isso abriu espaço para que a moralidade dos personagens fosse testada, porque eles ainda tinham plena consciência da violência e do mal que eles estavam causando aos outros. Esses excessos inimagináveis, por mais terríveis que sejam, nos fazem lembrar também que toda essa brutalidade faz parte do ser humano. Geoff era um exemplo disso. Cindy e Stan também foram quando mataram as crianças. Tudo é muito incômodo, nojento, chocante e repulsivo, mas também fascinante por chegar nesses extremos. E aqui não estamos falando dos atos em si, mas da coragem para abordá-los de maneira tão explícita. A sensação que essa história passa é a pura desolação. A narrativa não nos conduz em momento algum a pensarmos que algo vai melhorar, pelo contrário. Crossed insiste em nos dizer e principalmente a nos mostrar que tudo vai piorar porque esse universo desde o início foi construído para negar qualquer tipo de alívio, seja para os personagens ou para nós. A cada encontro com os infectados, a cada companheiro que é deixado para trás, o enredo só reforça que eles estão adiando o inevitável. A HQ mostra a violência e elimina qualquer chance de que ela tenha um fim um dia. Tanto que o grupo de Cindy, quando se reúne para descansar, teorizam sobre o motivo por trás daquilo e constatam que o presente é insuportável, mas que o amanhã será ainda mais cruel.
Clost é uma história que tem algumas minisséries e spin-off adicionais apresentando outros personagens, mas ainda não paramos para lê-las. Quando o fizermos, traremos com certeza para o canal, porque Apocalipse em geral é algo que gostamos. E o fim do mundo apresentado nessa história consegue ser devastador como nenhum outro, porque qualquer sentido de esperança ou redenção é varrida do mapa com a luta diária e incessante que os personagens precisam travar contra os cruzados, e também consigo mesmos porque a linha que os separam dos infectados é muito fina. Dependendo da circunstância, qualquer um pode ser um monstro. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da obra, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro HQ que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.